Bom dia a todos. 3 anos atrás, 15 pessoas perderam suas vidas e centenas mais foram feridas no Festival de Música de Las Vegas, um tiroteio. Hoje fazem 3 anos. O presidente, sua administração, diz que os nossos corações estão com as vítimas, suas famílias estão nas nossas orações hoje. Para satisfazer seu artigo 2, seção 2 de sua obrigação, o presidente Trump nomeou uma candidata qualificada para a Suprema Corte, juíza Amy Coney Barrett. Ela é extremamente bem qualificada, graduou summa cum laude da Escola de Direito, prêmio por ter melhores notas com bolsas de estudos. Carter Snead, seu antigo professor de Direito, disse: é um consenso. Amy Barrett é a estudante mais brilhante que já veio para a Universidade de Notre Dame. Junto com os estudantes, juíza Barry está, junto com Antonin Scalia, juiz também da Suprema Corte. Votos bipartidários para se ver na Corte de Apelos e a nomeação, os colegas descrevem a juíza Barrett como um modelo de juiz imparcial e empática, uma mulher de grande caráter. Juíza Barrett é uma mulher, mãe de 7 filhos, incluindo 2 adotados do Haiti e um com necessidades especiais. Ela é cheia de compaixão, empatia, entende as necessidades dos mais vulneráveis da nossa nação. A juíza Barrett será a primeira mãe de crianças em idade escolar a servir na Suprema Corte dos Estados Unidos. Se confirmada, a juíza Barrett será a única mulher republicana na Corte e a 5ª na história da Corte. Suas qualificações são muitas, o seu caráter é inquestionável, sua devoção à Constituição, interpretação da lei como escrita é rápida. Juíza Amy é a escolha certa para a Suprema Corte. Agora eu respondo as perguntas. Kelly, eu gostaria de começar, gostaria de perguntar uma declaração clara, sem ambiguidade, que o presidente, a pessoa como fala do presidente, o presidente anunciou despreza os supremacistas brancos de todas as formas. O presidente disse ele mesmo no debate, perguntaram a ele, ele disse sim 3 vezes. Ontem foi perguntado, você denuncia supremacista brancos? Ele disse sim, de todas as formas. Eu posso voltar a referir em 2019, em agosto, o racismo é a maior ameaça, junto com os supremacistas brancos, incluindo a Ku Klux Klan e outros grupos de ódios. Essas citações, posso passar por elas. Ele condena os supremacistas brancos mais que qualquer presidente. Essa manhã, você pode nomear, fazer uma declaração que ele nega. Eu acabei de fazer. O presidente denunciou isso repetitivamente. Você está tentando criar uma narrativa. Eu acabei de fazer, eu li todas as citações. Se você precisa por escrito, eu coloco no e-mail. Você pode agora denunciar os supremacistas brancos. Eu acabei de ver, você leu citações do passado. Supremacistas brancos, Ku Klux Klan e grupos de ódio de todas as formas. O presidente, na última semana, talvez vocês deveriam estar cobrindo, na semana passada, ele falou seu desejo que a Ku Klux Klan seja condenada como terrorismo doméstico. Pena de morte para os supremacistas brancos. Em 17 anos foi o único, seu registro é sem erros. É uma vergonha fazerem isso. O Departamento de Segurança Doméstica, o extremismo violento é uma das maiores ameaças que temos nos Estados Unidos. Essa Casa Branca concorda com essa avaliação? E o que está fazendo para combater essa ameaça? Ele tem feito muito para combater a ameaça, além de dizer que ele quer acusar os Ku Klux Klan como terrorismo doméstico, um crime de ódio. Ele está advocando pela execução do supremacista branco. Seria a primeira execução federal em 17 anos. Mas ele realmente está fazendo isso. Ele está condenando continuamente.
Mas isso está ambíguo. Em algum momento ele reconhece, o registro é muito ambíguo. Não é ambíguo. Quando você volta no histórico, você pode ver. Jackson disse que o presidente está servindo as comunidades. Ex-presidente Mário Lago, primeiro clube em Palm Beach aberto para afro-americanos e judeus. Ele tem sido totalmente consistente. E é uma vergonha. Deixa eu falar, Paula. Não estamos tendo um debate. Você precisa me deixar terminar. Me deixe terminar. É estranho que a mídia faça essas interrupções no debate, essa perseguição. É a mesma tática aqui. Você faz uma pergunta e me dê tempo para responder. O presidente disse no debate sobre as cédulas, o nome de Amy Coney Barrett, o legado barbário de Roe versus Wade, e Trump parece apoiar. Ele está diminuindo essas revisões. Na terça-noite, o que ele disse para o público americano sobre Roe e Wade sobre o que é? Ele nunca pediu a um juiz para julgar antecipadamente um caso. Disse sempre que não é apropriado para um juiz ter suas convicções pessoais, sejam de fé ou de qualquer lugar na lei. Ela disse que continua a ficar do lado e acredita que se tiver um conflito, a convicção do juiz e a regra da lei, nunca é permitivo que esse juiz siga suas convicções pessoais ao invés da lei. Mas ele disse que ele apontaria juízes que tirariam isso. Ele nunca pediria ao juiz julgar algo com antecedência. Na regra de Ginsburg ser seguida na corte, Joe Biden disse que a regra de Ginsburg não há questões que Ginsburg vai decidir casos específicos, e ela de fato aplicou essa regra em toda a audiência e em vários outros problemas. O presidente vai, no próximo, vai se comprometer com a mudança das regras no próximo debate. O presidente esclareceu sua visão sobre ontem. Ele acha que é o único modo de ter um debate justo é o moderador, mudar o moderador e o lado dos democratas. Ele quer que as regras sejam justas e querem regras que não cobram alguns candidatos somente. O presidente está falando comícios esse fim de semana em duas áreas que essa Casa Branca declarou que são vermelhas em Wisconsin. O presidente acredita que as pessoas têm o direito, na primeira emenda, de falar em público, as pessoas escolhem se vão ou não. Mas o governador pediu à Casa Branca não fazer eventos como esse. A Força-Tarefa do Coronavírus falou que as pessoas têm que ser cuidadosos. E por que o presidente está fazendo isso e indo para lá no comício? Nós empregamos medidas para proteger as pessoas no rally. Pedimos máscaras, mas milhares de pessoas juntas. O comício ontem não houve de Biden, ontem não teve distanciamento social, foi o mesmo. O questionamento aos democratas deveriam ter também. Parece ser dois padrões de saúde nesse país, um para os apoiadores de Trump e um para outros. Os especialistas assinaram uma carta que disse: não condenamos essas abordagens, não condenamos essas reuniões como arriscadas para a transmissão de Covid-19. Nós apoiamos vital para a saúde nacional. É vital protestar, mas os discursos políticos não é mais vital quando é um apoiador de Trump. Os Proud Boys, considerados membros desse grupo, deram voz à misoginia e visões anti-imigrantes. É horrível os padrões, mas o presidente foi perguntado sobre eles e você diz que ele disse algo no debate, porque eles estão celebrando o que o presidente disse no debate em frente a milhões de pessoas. Eu não falo por esse grupo, não devem me perguntar por que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo camisetas. O presidente denunciou, ele disseram para eles afastarem. Não, ele disse para eles esperarem. Parecia uma instrução. Ontem,
ontem, quando perguntaram, ele disse, fiquem longe. O presidente disse sim quando perguntado pelo moderador. É interessante ver que a mídia parece ser a única colocando os nomes desses grupos nas manchetes, nos relatórios da mídia. Ele nem sabia quem eram os Proud Boys. A primeira vez que ele ouviu foi no debate. E a mídia continua a colocar esses nomes em circulação, chamando a atenção do público. 12 horas mais do que isso, desde o debate, para esclarecer. E ele não esclareceu ontem. Ele fez o que você fez quando perguntaram. Ele disse que denuncia e falou de coisas do passado. Eu não entendo, porque vocês não respondem as perguntas. E dizem que nós denunciamos, somos contra esses grupos. As pessoas não confiam na mídia, porque houve um relatório na mídia ontem e dizia, eu estou respondendo sua pergunta. Eu disse aqui, na sua pergunta partidária, agora você me deixa responder. O presidente e alguém da sua rede disse ontem no Twitter, o presidente fugiu da pergunta sobre supremacistas. O presidente, especificamente, foi perguntado a ele ontem, você é contra os supremacistas brancos? E ele disse, eu sempre denunciei toda forma, qualquer forma disso. São fatos. Na CNN, eu sei que não é uma rede para a verdade, mas esses são os fatos. Obrigado, Kaylee. Eu tenho uma pergunta sobre desemprego. Você disse que Barrett era uma professora da faculdade. Não, eu não acho que é verdade. Esse é que eu tenho aqui. Ela foi aluna, sim. De qualquer forma, na última semana, 15 mil trabalhadores das linhas aéreas americanas, negociações estão acontecendo no Capitol Hill, mas parece ter uma divisão. Alguns setores expressando capacidade de falar com a porta-voz Pelosi, e o chefe Meadows diz que tem um relatório grande para seguir em frente com esse acordo, mas não disse muito bem sobre os seus pensamentos. Nesse momento, não é momento do presidente fazer algo antes da eleição, ter essa conversa. Saiu no debate na última noite, e se não agora, quando? Para o presidente falar algo. Primeiro, eu gostaria de dizer que a Nancy Pelosi não está sendo séria. Se ela se tornar séria, nós podemos ter uma discussão aqui. Ela aumentou a sua oferta. Quando você abaixa e pede para pagamentos diretos para imigrantes ilegais, perdão de deportação na sua oferta, não é uma oferta séria. Estamos falando aqui, isso é um alívio para o povo americano, cidadãos americanos, não pagamentos diretos para imigrantes ilegais. Nós aumentamos para 1,6 trilhões. Antes disso, 250 bilhões para locais e estaduais. Uma perda estimada por causa do Covid, 150 bilhões para escolas, acima do que Nancy Pelosi pediu. Ela não está interessada. Se as imigrações estão bloqueando e não vai ser feito por causa disso, o chefe Meadows, no passado, disse que vai buscar umas ações executivas unilaterais, especificamente sobre isso. Ele também disse que pode haver outras coisas disponíveis para milhões de americanos que estão sem emprego agora. Algumas das coisas vão acontecer. É uma grande pergunta. É muito triste ver o que está acontecendo. Os trabalhadores das linhas aéreas que estão perdendo seus empregos. Há muita perda de trabalhos. 90 mil pessoas. Por causa de Nancy Pelosi, a Casa Branca está falando sobre ação unilateral. Vamos buscar um plano, uma legislação que seja limpa para proteger esses trabalhadores de linhas aéreas. Nancy Pelosi, ao invés de jogar política partidária, vamos consolidar em coisas que concordamos. Podemos chegar. 19 mil trabalhadores não deveriam perder seus empregos nas linhas aéreas. A Nancy Pelosi deveria juntar com e tornar isso realidade. O presidente foi criticado sobre o processo de voto por correio nas últimas semanas. No outro dia ele disse, eles encontraram muitas cédulas num rio. Quem são eles?
O que o presidente estava se referindo são algo que vimos nos últimos 7 dias. Em Wisconsin, houve vários no lixo, ele estava referindo especificamente a isso, incluindo a cédulas de abstinência. Especificamente nessa declaração, quem é eles que encontraram essas cédulas e qual é esse rio nesse país? As autoridades locais em Wisconsin podem... Eu posso dar o artigo para você. E além disso... Não, isso é o que o presidente estava se referindo. O ponto... Eu cobro as notícias e quero falar com precisão. Quando o presidente diz que eles encontraram muitas cédulas no rio, eu só quero saber qual é o rio. Você quer ignorar o fato da questão? Novamente, por favor, deixa eu responder. Onde esse rio? Me deixe responder para você. Isso é o que está acontecendo aqui. Vocês estão ignorando o problema. Na última semana, na Pensilvânia, você tinha cédulas numa sarjeta. Em Wisconsin, cédulas militares foram encontradas, jogadas fora. Há problemas com voto em massa pelo correio. Eu não entendo a falta de curiosidade jornalística nessa questão. Deveria ter. E o presidente Trump realçou os problemas com voto por correio. Os resultados foram um teste estressante de sistemas de cédula por correio. Muitos foram criados para uma porção do voto só e não podem agir nessa escalada durante a pandemia. O voto por correio não está pronto para acontecer no meio da pandemia. Não há curiosidade jornalística sobre essas cédulas jogadas fora. As que foram encontradas em Brooklyn, as que estavam imprecisas, e falta de curiosidade jornalística. Tim Scott disse que teve um problema no debate sobre supremacistas brancos. Ele falou sobre isso, o presidente denunciou a supremacia branca. Não, ele não errou nada. Kelly, 1,6 trilhões que a administração está negociando com Nancy Pelosi é o mais alto que a administração pode ir. E a administração, sua oferta, pode trabalhar com isso agora. Agora temos 1,6 trilhões, é o número. Vamos ver se aumenta. A Casa Branca interpreta a recusa de se encontrar com o secretário Pompeo. Eu não falei com o presidente sobre isso ainda. Eu gostaria de perguntar sobre a declaração do presidente de Macron sobre o conflito. O quanto a Casa Branca, nesse momento, pode escalar além da disputa original? Um segundo, o tópico da sua pergunta era sobre o que assinamos agora. Uma declaração que eu entendo que foi dita por Vladimir Putin, que é o Macron e Trump, que chama por negociações pacíficas. Sim, o presidente Trump, junto com o presidente Putin e Macron, representando os países e grupos de Minsk condenam em termos fortes a escalação da violência na linha de contato, na zona de conflito. Precisamos de assistência imediata. Também chamamos os líderes do Azerbaijão se comprometerem com as negociações em boa fé, sem pré-condições, no grupo de Minsk e o SED. Há preocupação, algum tipo de poderes regionais entrando nisso, algo que a Casa Branca está tentando combater? Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso nesse momento. Uma sobre os oficiais da última administração de Trump, os antigos oficiais que estão contra Trump e apoiando Joe Biden. O presidente está preocupado sobre esses eventos e estão falando sobre isso? Sobre o que eles falam? Não, não está preocupado. São pessoas que não têm interações pessoais com o presidente e eles estão dizendo coisas falsas só para avançar nas suas carreiras. Sobre voto, o presidente, qual é a sua estratégia para convencer os latinos votantes, além dos cubanos e católicos, a votarem para ele?
O presidente acredita que ele tem muitas de coisas para fazer para a comunidade latina, diminuir a taxa de desemprego, aumentar a economia, propriedades de casas. O presidente tornou isso possível para os latinos. Vamos trazer isso nessa recuperação econômica, na nossa recuperação em formato V. Esse ponto ontem foi dito, alguns dados que saíram dizem que estamos recuperando nessa recuperação do Super V para a comunidade hispânica. 6 em cada 10 empregos perdidos estão sendo reconquistados. E no Obama-Biden, um ano inteiro, não conseguiu recuperar tantos empregos. É uma recuperação também para homens e mulheres hispânicos nesse país. Isso pode ferir a imigração. O presidente acredita que a população latina muito quer um sistema de imigração dentro da lei e também acreditam na sua mensagem de lei e ordem. É importante. Os votantes querem estar seguros nas suas casas e ruas. O presidente falou sobre o seu plano para a comunidade negra, novos empregos, 5 bilhões de dólares em capital, muito dinheiro, e ele está falando sobre isso. Você pode dizer como essa assistência vai ser administrada e a Casa Branca vai rastrear o sucesso disso? É um plano importante para a comunidade negra. Também foi mencionado que na pandemia, ao reconquistarmos os empregos, 4 em cada 10 empregos perdidos na comunidade negra foi reconquistados, e Obama e Biden levaram 2 anos para fazer isso. A comunidade latina e o presidente têm prometido às comunidades que ele trará de volta 3 milhões de empregos depois das próximas eleições, eles trazerem de volta seus negócios. 5 bilhões, estimando o número de pessoas saindo da pobreza por causa disso. Vários itens estão no plano e ele quer condenar a Ku Klux Klan como terrorismo doméstico e um crime federal, racismo. Os relatórios foram tirados do contexto para tirar de contexto as palavras desse presidente. Ele condenou os supremacistas brancos ontem, denunciou isso mais do que qualquer outro presidente da história moderna. Algo foi perdido na mídia, os olhos fechados para o Antifa. A mídia concordam com Jerry Nadler que a violência da Antifa é um mito. Os democratas se recusam a condenar a Antifa, apesar do fato de que Andy Ngo, que era uma vítima da Antifa, os democratas deveriam dizer na mídia também. A grande maioria de violência aparece aqui sem repreensão. Antifa não é uma ideia. Os grupos de protestantes da Antifa estão sofrendo sangramento cerebral, foram atingidos por protestantes da Antifa. Uma concussão com 25 pontos na testa. Esses grupos de pessoas que não são condenados pelos democratas. Há um apoiador de Trump que foi morto por um homem 100% Antifa, como ele mesmo se descreveu. Não há relatório aqui, mas eu acho que eu fiz o trabalho da mídia dando a informação eu mesmo. Esse homem, que era 100% Antifa, de fato foi preso já antes, às 2 em 5 de janeiro, carregando uma arma ilegal, resistiu à prisão, foi levado à cadeia e foi deixado de volta nas ruas. E no próximo mês, esse homem 100% Antifa matou um apoiador de Trump. Não vão atrás dos policiais. Ideias não matam americanos inocentes. Organizações fazem. E os democratas deveriam condená-los. E o presidente continua a condenar.